Você já viu um casal de coelhos acasalando? Um, dois, três. Pronto. Ele não aguentou muito tempo. Olá, meu nome é Haroldo Franco e hoje quero fazer 3 perguntas importantes a você. Você sofre por não conseguir controlar a sua ejaculação? Você sofre por não conseguir ser potente o suficiente para satisfazer uma mulher? E você sofre por perceber que as mulheres ficam decepcionadas e até mesmo evitam ir para a cama com você? Se você se identifica com alguma dessas situações, fique comigo pelos próximos minutos, pois este vídeo pode mudar a sua vida sexual para sempre, assim como mudou a minha. A verdade é que eu sei muito bem como é a sensação de não conseguir satisfazer uma mulher e de não conseguir controlar o próprio corpo. Durante 5 anos, eu vivi na pele o pior drama que um homem pode enfrentar no decorrer da vida, a ejaculação precoce. Sim, eu não tenho vergonha de dizer, eu era como o coelho que você acabou de ver na tela. Eu não aguentava nem um minuto de penetração. Mas, neste vídeo, eu vou abrir o meu coração, vou contar exatamente o que aconteceu comigo e também vou explicar como neste exato momento você pode estar passando pelos mesmos problemas que eu passei. Porém, em troca da minha sinceridade e em troca de contar a minha história, eu só peço 3 coisas a você. Primeiro, que você me dê sua atenção total. Segundo, que você guarde a minha história com você. E terceiro, que você assista ao vídeo até o final. Temos um trato? Então vamos lá. Vou revelar tudo o que aconteceu comigo e mostrar como você pode se livrar da ejaculação precoce definitivamente. Meu nome, como eu disse, é Haroldo Franco. Sou natural de Minas Gerais, mas atualmente vivo no interior de São Paulo. Tenho um casal de filhos, uma menina de 10 anos e um menino de 7 anos, frutos de um casamento que já não existe mais. Durante 15 anos da minha vida, eu me dediquei de corpo e alma ao relacionamento com minha ex-mulher. A minha vida era ir do trabalho para casa e de casa para o trabalho. A minha vida era fazer com que minha mulher e meus filhos vivessem felizes e confortáveis. Isso me fazia um homem feliz, mas ao mesmo tempo me deixava cansado, estressado e envelhecido. Afinal, a minha energia era toda dedicada a eles e sobrava pouco tempo para mim. A minha ex-mulher era um pouco mais nova, mas confesso que sempre me julguei um homem charmoso, bonito e que sempre buscava manter a forma física. A verdade é que sempre tivemos um relacionamento muito bom, mas depois que meu segundo filho nasceu, tudo ficou distante e passamos a ter uma relação estranha e com algumas brigas. Já a nossa relação no sexo sempre foi muito intensa, principalmente quando brigávamos. Acho que as brigas aumentavam o nosso tesão e faziam com que a gente resolvesse tudo numa boa transa. E por muito tempo, nosso casamento foi assim, como qualquer outro casamento comum. Porém, nem tudo é como a gente deseja que seja, e nem tudo na vida acontece como a gente planeja. A minha história com a ejaculação precoce começou após um dia estressante no trabalho. Era sexta-feira, e me lembro que tive várias reuniões e problemas para resolver. Aquele dia foi tão desgastante que também me lembro de ter fumado 2 maços de cigarro. Sim, esse era um dos vícios malditos que eu tinha naquela época. Por volta das 7 horas da noite, liguei para minha mulher para avisar que já estava indo para casa. Esse era um hábito comum entre a gente, sempre avisar dos nossos deslocamentos. Em cerca de 40 minutos, eu cheguei ao condomínio onde morávamos. Estacionei na porta de casa e entrei pela porta dos fundos, direto para a cozinha. O dia foi realmente tão estressante que só me vinha na cabeça a ideia de abrir uma cerveja gelada e fumar mais alguns cigarros. Me esqueci completamente de ir ver como meus filhos e minha esposa estavam e também de dar um beijo de boa noite nas crianças. Mas, para minha surpresa, quando abri a geladeira, não encontrei nenhuma latinha sequer de cerveja. Naquele momento, o fato de não encontrar uma cerveja gelada despertou em mim um sentimento muito ruim e comecei a reclamar em voz alta para que minha esposa pudesse ouvir. Eu fiquei tão transtornado que assim que minha mulher entrou na cozinha, peguei uma caixa de suco de laranja e comecei a tomar diretamente no gargalo. Aquilo foi a gota d'água para ela e começamos um bate-boca que provavelmente foi ouvido por toda a vizinhança. A discussão esquentou, com acusações justas e injustas dos dois lados. Faltou pouco para não voarem pratos e copos. Porém, como acontecia quase sempre, fomos nos deitar emburrados e a pontada de tesão veio logo em sequência. Só que o pior aconteceu. Não aguentei nem 30 segundos depois da penetração. A verdade é que eu estava acabado pelo dia de trabalho, estava verdadeiramente estressado e praticamente desmaiei depois de gozar.
No dia seguinte, não tocamos no assunto, e como fomos almoçar na casa da minha sogra, aquilo que havia ocorrido na noite anterior ficou esquecido. Após o almoço, acabamos folheando alguns álbuns de fotos do passado, da época em que nos conhecemos. Aquele momento foi ótimo, pois relembramos bons tempos da juventude e acabamos esquecendo a briga do dia anterior. Aquele momento também nos despertou um desejo enorme um pelo outro, tanto que fomos para casa, colocamos as crianças para dormir e logo fomos nos agarrar. E foi naquele dia, naquela hora, o real começo do fim do nosso relacionamento. Eu novamente não aguentei 30 segundos de penetração. Eu me lembro de sentar na beirada da cama e pensar: o que está havendo comigo? A primeira reação é sempre a de negar o problema e de dizer que isso nunca havia acontecido antes. Mas a verdade é que já havia acontecido sim. Havia menos de 24 horas que havia acontecido. A minha esposa me abraçou e falou: tudo bem, mas a mensagem nos olhos dela era outra. A mensagem nos olhos dela era de decepção e de preocupação. Confesso que tive medo de tentar transar de novo na semana seguinte. E se desse errado, o que isso faria com meu orgulho masculino? O que minha esposa acharia de mim? Porém, somos seres humanos e quase 10 dias depois fomos para a cama novamente. Mas o desfecho daquela transa não foi nada bom. Ao invés de aguentar 30 segundos, eu acho que devo ter durado uns 45. E aquilo foi a gota d'água. Minha esposa, que antes tentava me consolar e se mostrava solidária com a situação, dessa vez se mostrou completamente indiferente e me disse para procurar ajuda médica. Mas você acha mesmo que eu iria atrás de ajuda? Claro que não. Na minha cabeça era algo passageiro, fruto do estresse do trabalho. Com que cara eu ia contar para alguém, fosse amigo ou médico, que eu não estava dando conta do recado? Só que o problema não passou. Durante 5 anos, em praticamente todas as vezes que tentamos transar, eu gozei em menos de 1 minuto. Às vezes eu gozava antes mesmo da penetração. Às vezes eu gozava apenas por sentir o corpo da minha mulher se esfregando no meu. E isso fez com que minha mulher se afastasse definitivamente. Não haviam mais brigas entre nós, mas também não havia carinho e nem desejo sexual. Continuávamos a cuidar das crianças, a casa continuava funcionando, mas não parecia que éramos mais um casal. E então o pior aconteceu. Eu estava tomando café da manhã, minha esposa entrou na cozinha, sentou na cadeira do outro lado da mesa e disse: Haroldo, nós precisamos conversar. No mesmo momento, eu senti um calafrio passar pelas minhas costas e já comecei a imaginar tudo o que ela falaria a seguir. E foi justamente o que eu estava pensando. Ela me disse que queria o divórcio. E o pior, ela me disse que estava se relacionando com outra pessoa. Sim, ela disse na minha frente, dentro da minha casa, da casa onde nossos filhos viviam, que estava me traindo com outro homem. Aquilo foi o fim. Eu não sabia como reagir. Eu não sabia o que dizer. No fundo, a verdade é que eu sabia que um dos grandes motivos do nosso casamento estar acabando era o meu problema com a ejaculação precoce. Você pode ter certeza, muitas coisas podem faltar num casamento, mas satisfação sexual, especialmente quando se é jovem, não pode faltar. A partir daquele dia, passamos a morar em casas separadas e nos divorciamos. Eu confesso a você que fiquei destruído por dentro, apesar do nosso divórcio ter sido amigável e das crianças estarem bem. Além disso, eu confesso a você também que desenvolvi um certo pânico e demorei muitos meses para ter coragem de procurar outras mulheres para me relacionar. Mas a vida gira e todo mundo tem a sua metade da laranja. Ninguém fica sozinho para sempre. Numa noite, no bar que sempre frequentei, conheci a Patrícia, minha atual esposa. Começamos a sair, a nos conhecer, mas ainda não havíamos transado. A verdade é que eu estava com medo do que poderia acontecer. Será que eu aguentaria mais do que 30 segundos? Será que a Patrícia ficaria decepcionada comigo? Mas quando você está em uma relação, não tem jeito. Mais cedo ou mais tarde você tem que ir para a cama com a sua parceira. E eu vou ser sincero, nossa primeira transa foi um fracasso. Eu gozei muito rápido. Eu gozei mais rápido do que o coelho que você viu no início desse vídeo. Porém, a Patrícia é uma mulher fantástica. E ao contrário da minha ex-mulher, ela me abraçou e disse sorrindo: foi rápido, né? Mas fique tranquilo, vamos dar um jeito nisso. Ela me deixou completamente relaxado naquele momento e começou a me contar sobre o que havia ocorrido na relação dos seus pais. A verdade é que ela me disse que seu pai havia sofrido por alguns anos com a ejaculação precoce, mas que havia conseguido superar o problema usando algumas técnicas e exercícios. Ela me disse também que sua mãe conhecia tudo a respeito e que poderia me ajudar a superar o problema. Eu confesso que fiquei com muita vergonha. Como eu poderia aceitar a ajuda da minha sogra para tratar a ejaculação precoce? O que ela pensaria
gostaria de mim? Mas é aquela história de sempre. Se você está no inferno, melhor abraçar o capeta. No meu caso, era melhor abraçar a minha sogra. Então, aceitei a proposta e a Patrícia marcou um almoço para que sua mãe pudesse me explicar tudo sobre o assunto. Assim que cheguei na casa da mãe dela, fui muito bem recebido e percebi que sua mãe estava fazendo de tudo para me deixar totalmente à vontade. Conversamos por alguns minutos, almoçamos e então a Patrícia pediu para que sua mãe explicasse tudo sobre o meu problema e tudo sobre a ejaculação precoce. Apesar de não ser uma pessoa com formação, a mãe da Patrícia se mostrou extremamente inteligente e com total conhecimento sobre o problema. Ela me disse que a maioria dos casos de ejaculação precoce está relacionada com questões da mente e também do corpo, e que eu poderia resolver o meu problema se fizesse exercícios diários e também se trabalhasse a minha mente, para que as sensações não fossem tão intensas e não me fizessem gozar muito rápido. Tudo aquilo que ela me disse fez todo sentido. Eu realmente era um cara muito estressado. Eu realmente não conseguia controlar as sensações que sentia na hora do sexo. Além disso, ela me disse que durante 20 anos de casamento, ela e seu finado marido anotaram tudo que poderia ser feito para tratar a ejaculação precoce. Então, ela me passou alguns rascunhos, umas 50 folhas aproximadamente, com técnicas mentais e exercícios que eu deveria realizar. Os papéis eram velhos, escrito com uma letra não muito legível, mas como eu não tinha escolha, resolvi aceitar. A minha situação não poderia piorar e qualquer ajuda era sempre bem-vinda. Naquele mesmo dia, fui para casa e comecei a colocar as orientações e exercícios em prática. Quando comecei a ler aquele material, tudo passou a fazer muito mais sentido. Às vezes, o problema está mais próximo de nós do que imaginamos e também é mais fácil de ser tratado do que prevemos. Por isso, durante 10 dias consecutivos, eu segui todos os ensinamentos e exercícios daquele material e finalmente estava na hora de ver se aquilo tudo realmente funcionava. Naquele mesmo dia, marquei um jantar com a Patrícia e logo depois fomos para minha casa. Era inexplicável, mas eu não me sentia mais tão ansioso e estressado como antes. Chegamos em casa, ficamos um pouco na sala namorando e depois fomos para o meu quarto. E sabe o que aconteceu? Nós transamos como há muito tempo eu não transava. Os 30 segundos ficaram para trás e se transformaram em 30 minutos de penetração e muito tesão. E olha, vou ser sincero, eu estava me sentindo tão bem que acho que poderia ter ficado mais um bom tempo transando sem gozar. Aquela foi a melhor sensação da minha vida. Parecia que eu havia renascido e com mais força do que antes. A partir daquele dia, continuei a aplicar todos os ensinamentos daqueles rascunhos e a minha rotina sexual melhorou cada dia mais. Além disso, eu comecei a estudar mais sobre o assunto, pesquisando livros e também pela internet, e descobri outros ensinamentos fantásticos sobre o controle e sobre a cura da ejaculação precoce. Aliás, a partir daquele momento, comecei a reescrever as técnicas e os exercícios que a mãe da Patrícia havia me passado. Os ensinamentos eram tão poderosos e eficazes que resolvi compartilhar com alguns amigos que estavam passando por problemas parecidos com os que eu passei. E eles também tiveram resultados fantásticos e melhoraram o desempenho sexual. Eles tiveram resultados tão positivos que alguns até me escreveram contando sobre as mudanças. Eu vou preservar a imagem deles, afinal são pais de família, mas veja só os depoimentos que eles me enviaram. Então, preste atenção. Desde que recebi esses depoimentos, milhares de outros homens já me enviaram mensagens contando sobre suas experiências e sobre como conseguiram dar a volta por cima. Por isso, eu resolvi dar um passo adiante. Resolvi compartilhar esse conteúdo com você que está passando pelos mesmos problemas que eu passei. E a forma mais rápida e prática que encontrei foi criar um método online chamado Gozo Controlado, que nada mais é do
do que um passo a passo para ensinar todas as técnicas de controle da ejaculação. Sim, o método gozo controlado é um passo a passo para guiar e ensinar tudo o que você precisa saber para controlar o seu orgasmo e eliminar a ejaculação precoce da sua vida. Ele foi testado e aprimorado, não deixei nada de fora. Todos os capítulos ensinam algo que tenho certeza você não sabe e nunca experimentou em toda a sua vida. Não basta apenas tentar resolver o problema mudando os pensamentos na hora H, enquanto o seu corpo pede a todo momento para que você ejacule. Por isso, o método gozo controlado foi criado para mostrar que você pode dominar o seu corpo, dominar a sua mente e tomar conta da situação. Chega de se sentir decepcionado, chega de se sentir impotente. O método gozo controlado elimina todos os problemas e ainda ajuda você a melhorar o seu desempenho. Mas você deve estar se perguntando agora: quanto deve custar para aprender a controlar e eliminar a ejaculação precoce para sempre? Por toda a lógica e importância que isso envolve, deveria custar muito, não é mesmo? Afinal, um método como esse levou bastante tempo de pesquisa e também muitas despesas para ser desenvolvido. Ou seja, se levarmos isso em consideração, o preço deveria ser de pelo menos R$1.000. Mas, para sua sorte, eu não estou nessa por dinheiro, nem tampouco atendo aos interesses de pessoas oportunistas. O dinheiro não me importa, ele apenas me ajuda a cobrir os custos para apresentar esse método a milhares de homens pelo mundo. E é apenas isso que me interessa, ajudar você a se livrar dos mesmos problemas que eu tive. Por isso, o método gozo controlado não vai custar R$1.000. Também não vai custar R$750 e nem mesmo R$500. Sabe quanto será? Apenas o suficiente para cobrir os custos. Sim, apenas uma colaboração para que possamos manter o projeto ativo e ajudando milhares de homens pelo mundo. Por isso, eu criei 2 planos especiais para que você possa escolher o melhor para você. Plano número 1. No plano 1, por apenas R$127, você adquire agora mesmo o método gozo controlado e ainda leva de brinde um dos meus melhores e mais famosos livros, o Guia do Aumento Peniano Definitivo. Sim, por apenas R$127, divididos em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista no boleto bancário, você terá acesso aos livros Gozo Controlado e Guia do Aumento Peniano Definitivo. Aliás, o livro Guia do Aumento Peniano Definitivo é um método comprovado, em que eu mostro como você pode aumentar o tamanho do seu pênis utilizando técnicas estimulantes, sem precisar sair de casa. Com certeza, esse é o plano perfeito para você que quer controlar a ejaculação e ainda aumentar o tamanho do pênis. Plano número 2. No plano 2, por apenas R$97, você adquire o método gozo controlado, o único material do mercado que vai ajudar você a controlar e a eliminar definitivamente a ejaculação precoce da sua vida e das suas relações sexuais. Sim, por apenas R$97, divididos em até 12 vezes no cartão de crédito ou à vista pelo boleto bancário, você terá acesso a um dos melhores conteúdos sobre ejaculação precoce que existem atualmente. Com certeza, esse é o plano ideal para você que já tem o pênis num tamanho adequado e precisa apenas aprender a controlar e a acabar com a ejaculação precoce. Como eu disse, todos esses valores podem ser parcelados em até 12 vezes no seu cartão de crédito, mas caso você não tenha cartão, você também pode comprar à vista pelo boleto bancário. A verdade é que esses valores apenas me ajudam a cobrir os custos com a equipe de suporte, servidores para o site e para manter um bom relacionamento com você. Mas fique tranquilo, você só vai decidir se valeu a pena ter feito o pagamento 30 dias após ter consumido todo o conteúdo e todos os ensinamentos. Sim, você tem uma garantia incondicional de 30 dias, ou seja, você vai comprar o método gozo controlado e vai ter 30 dias para analisar se o material funciona ou não e para analisar se ele é realmente bom para você. Não tem estresse. Se você não gostar, não se adaptar ou não tiver tempo para aproveitar o material, eu devolvo o seu dinheiro sem nenhuma burocracia, sem nenhum questionamento e principalmente sem nenhum constrangimento para você. Basta enviar um e-mail para a minha equipe de suporte. Nós queremos que você esteja sempre 100% satisfeito. Bom,
Mas se você ainda está indeciso, eu vou ajudar você a tomar uma decisão. Mas de verdade, eu preciso ser sincero. Pouquíssimas pessoas pediram o dinheiro de volta e a quantidade de homens satisfeitos é surpreendente. Você vai aprender a controlar a ejaculação precoce e vai melhorar suas relações sexuais definitivamente. Ou então, você terá o seu dinheiro de volta. Essa é uma garantia que nenhum tratamento médico ou remédios dão a você. Não existe nada parecido com isso no mercado. Basta ver o que dizem os homens que testaram o método gozo controlado. E repito, você terá 30 dias para testar e comprovar tudo isso que estou dizendo a você. Mas não é só isso. Se você ainda está indeciso, eu vou dar alguns bônus especiais para ajudar você a tomar uma decisão. São produtos absolutamente valiosos e populares e que você vai receber agora, somente agora, totalmente grátis. Bônus número 1. Técnicas milenares de sexo oral. Neste livro digital, você vai aprender as principais técnicas de sexo oral criadas e testadas no decorrer da história da humanidade e vai poder deixar a sua mulher totalmente doida de tesão por você. Bônus número 2. 69 receitas para acender o tesão. Neste livro, você vai ter acesso a 69 receitas para preparar um jantar especial para a sua mulher, utilizando ingredientes que aumentam a libido, que tornam o sexo mais quente e que vão fazer com que você deixe qualquer mulher doida. Bônus número 3. Guia do orgasmo múltiplo masculino. E por fim, neste livro, você vai aprender técnicas fantásticas para ter orgasmos múltiplos e mais prolongados, transformando a sua relação sexual em algo muito mais prazeroso para você e para sua mulher. Todos esses bônus têm um valor de mercado de pelo menos R$ 400, mas hoje, somente hoje, eles serão seus inteiramente grátis. Agora, seja sincero, você vai perder essa chance de acabar com a ejaculação precoce e de ter relações sexuais mais prolongadas e prazerosas? Essa pode ser a única chance de você ter acesso a esse material. Porém, antes de tomar essa decisão, eu aconselho que você faça algumas perguntas a você mesmo. Você está cansado de não durar nem um minuto na hora do sexo? Você está cansado de ver a decepção estampada no rosto da sua mulher quando você goza muito rápido? Você está cansado de se sentir impotente? Se você respondeu sim para alguma dessas perguntas, você não pode perder tempo. Clique no botão abaixo, escolha um dos planos e faça sua inscrição imediatamente. Olha, mas eu preciso contar algo muito sério para você. Só tenho mais 7 vagas para novos alunos do método gozo controlado. As vagas são limitadas porque quero manter um atendimento personalizado e também quero garantir que você e os outros participantes consigam realizar todos os ensinamentos do material e possam obter resultados fantásticos. Então, por que você ainda está me escutando? Você já tomou sua decisão. Existe um botão logo abaixo deste vídeo. Clique no botão, escolha o melhor plano para você e aprenda a controlar a sua ejaculação definitivamente. Existe algum motivo para você não fazer isso? O que você precisa? Você vai esperar até que dê tudo errado de novo? Até que você não aguente e goze em menos de um minuto? Pergunte a você mesmo, se existe a possibilidade de resolver esses problemas, por que não valeria a pena? Você não merece algo melhor do que soluções temporárias e frustrantes? E como eu disse, não estou pedindo nenhum centavo por isso. Você tem 30 dias para utilizar o método gozo controlado e decidir se valeu a pena o seu investimento. Clique no botão abaixo. Você pode parcelar o método gozo controlado em até 12 vezes no seu cartão de crédito ou então pode pagar à vista pelo boleto bancário. Então, tome sua decisão agora. Decida com sabedoria. Clique no botão, escolha o melhor plano e receba os livros imediatamente no seu e-mail. É rápido e prático. Nossa plataforma é totalmente segura e sua identidade será mantida em segredo absoluto. Você vai receber o método gozo controlado na hora. Basta checar o seu e-mail de cadastro. Clique no botão abaixo. Você não tem nada a perder e uma vida nova a ganhar. Garanta uma das 7 vagas restantes. Sua chance de se inscrever vai acabar assim que este vídeo terminar, o que vai acontecer em poucos segundos. Clique no botão abaixo agora.
Você ainda está aqui? Talvez você tenha algumas perguntas que precisam de respostas. Vamos às dúvidas mais comuns. O que exatamente eu estou comprando? É um livro? Ele será enviado para mim? Na verdade, esse é um método online em que você terá acesso aos materiais por meio do seu e-mail. Ou seja, assim que você finalizar o seu pedido, você vai receber todos os materiais na caixa de entrada do seu e-mail. Ao receber o material do método Gozo Controlado por e-mail, você tem duas grandes vantagens. Primeira vantagem, você economiza com o custo enorme dos fretes cobrados no país. Segunda vantagem, você recebe o material imediatamente após a confirmação do pagamento. Além disso, acredito que você também deve estar com um medo comum entre as pessoas. É seguro fazer a compra neste site? Sim, sua compra é absolutamente segura. Utilizamos os mesmos sistemas criptografados utilizados pelos bancos e suas informações estão absolutamente seguras aqui. Bom, você tem mais perguntas? Assim que você fizer a sua inscrição no método Gozo Controlado, você vai ter 100% dessas dúvidas respondidas. Então, clique no botão abaixo agora, preencha o formulário e faça a sua inscrição. Lembre-se, após fazer a sua inscrição e tiver acesso ao material, você vai ter 30 dias para analisar se vale mesmo a pena ou não. Essa é a minha garantia com você. Então, não perca mais tempo. Clique no botão abaixo e aprenda a acabar com a ejaculação precoce para sempre. É agora ou nunca. Clique e faça a sua inscrição. Independentemente da sua decisão, eu desejo que você tenha muito sucesso na sua vida sexual e que você seja muito feliz. Um grande abraço.